sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver conhecendo e montando o relé de estado sólido. O relé de estado sólido é um componente muito importante na eletrônica industrial. Nesse tutorial vou mostrar o seu funcionamento básico, suas vantagens e desvantagens. E ainda você irá ver um circuito exemplo, um circuito fácil de montar. Vamos lá? O relé de estado sólido é a versão eletrônica para o relé eletromecânico que liga cargas AC de altas potências. Por exemplo, 220 volts, 4 amperes, usando um circuito simples como um microcontrolador Arduino de 5 volts, 15 miliamperes. O relé de estado sólido também é conhecido por Solid State Relay, SSR do inglês. Por ser um componente eletrônico, apresenta muitas vantagens em relação ao relé eletromecânico. A figura mostra um relé de estado sólido industrial. Na indústria é muito usado para acionamentos de potências, como resistências de fornos, motores. Já para a eletrônica do dia a dia, nem tanto. Para aplicações para o dia a dia, existem os módulos especialmente desenhados para trabalharem com Arduino. Veja a figura. O relé de estado sólido comum possui 4 terminais, 2 de entrada e 2 de saída. Normalmente, os terminais de entrada podem ser alimentados por tensões que variam de 4 volts a 24 volts corrente contínua, como da figura. Note que o sinal de entrada tem polaridade. Quando a tensão é aplicada à entrada do relé de estado sólido, liga os terminais de saída, marcados com o símbolo de tensão alternada, uma espécie de tio. Como a saída aciona tensões alternadas, o relé de estado sólido para a saída não tem polaridade. Não existe um símbolo específico para o relé de estado sólido. No diagrama da figura, o relé de estado sólido SSR1 é desenhado como uma caixa de aplicação geral. É claro que existem muitos tipos de relés de estado sólidos. Por exemplo, acionados por AC, relés de estado sólido para acionamento de motores trifásicos e assim por diante. Nesse tutorial vou focar no básico. O coração do relé de estado sólido é o triac. O triac vai fazer as vezes dos contatos do relé eletromecânico. O circuito da figura mostra o exemplo de um relé de estado sólido simples. Os relés industriais são muito mais complexos, mas esse exemplo, que você pode construir em casa, servirá bem para você visualizar como esse dispositivo funciona. Vamos analisar o funcionamento. O circuito de saída é muito simples. O componente ativo é o triac Q1, que fecha o circuito entre os terminais de saída AC quando o gate é ligado, é claro. Para ligar o gate é usado um dos circuitos optoacopladores mais comuns para esse tipo de aplicação, o conhecido MOC3020, o MOC3020. Na verdade, esse CI pode ser considerado um mini relé de estado sólido. O sinal de corrente contínua liga o LED infravermelho que dispara o gate do triac interno que passa a conduzir. O triac do MOC liga o gate do triac TIC206. Veja que interessante! O circuito de acionamento do LED do MOC3020, o LED interno, o transistor Q2 e a resistência R5 formam um regulador shunt clássico. Eu já falei sobre o regulador shunt em outro tutorial, está na descrição desse vídeo. A corrente no LED depende da resistência, desconsiderando a corrente de base do transistor. Você consegue determinar a corrente na resistência R5? É muito fácil. A tensão sobre R5 é 0,7 volts. A corrente é igual a 0,7 volts dividido por 47 ohm, isso dá 0,0149 amperes, ou 14,9 miliamperes. A corrente de entrada pode ser bem maior. O transistor Q1 absorve excesso. Afinal, essa é a teoria do regulador shunt. A corrente de entrada vai depender da resistência R4 de 220 ohm de 2 watts. Você saberia determinar a corrente máxima nessa resistência? É só usar a equação da potência em função da resistência. Corrente é igual à raiz quadrada da potência sobre a resistência. Nesse caso, a raiz quadrada de 2 watts sobre 220 ohm.
Isso dá 0,095 amperes, 95 miliamperes. A tensão máxima na entrada pode ser calculada nos mínimos detalhes, mas nesse caso vou fixar entre 5 volts e 12 volts, e posso garantir que está sobrando energia. Esse é um circuito muito simples, mas que serve bem de exemplo. Mostra a vantagem do relé de estado sólido em relação ao relé eletromecânico. A principal vantagem é que não tem partes móveis. Então, pode acionar de forma mais rápida e não tem os desgastes dos contatos. As faíscas dos relés eletromecânicos desgastam muito os contatos. As faíscas atraem, chamam uma das piores pragas da eletrônica: o ruído, a interferência. O relé de estado sólido dedetiza de forma eficaz essa praga. Uma vantagem importante do relé de estado sólido profissional, como o relé da Metaltex da figura, é a comutação por zero. Isso é, a carga é ligada somente quando a tensão passa por zero. Isso evita sobrecorrentes nos circuitos, diminuindo ainda mais a interferência, principalmente na partida de motores. A principal desvantagem é o custo. O relé eletromecânico é mais barato e fácil de encontrar. O relé de estado sólido é um dispositivo, não é um componente como o optoacoplador. Você viu nesse tutorial as suas principais características e até um circuito simples de um relé de estado sólido. Nos próximos tutoriais vou mostrar outros dispositivos de acionamentos. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!